Olá, eu sou Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo de ornitologia do canal Histórias do Planeta Terra. Sabem, toda vez que uma espécie é extinta, algum fragmento dela sempre prevalece. Esse fragmento pode ter duas formas. Uma delas é os vestígios remanescentes, como por exemplo os fósseis, e a outra é uma peculiaridade compartilhada com um parente genético. Você provavelmente já deve ter perguntado se existe algum parente próximo dos dinossauros de 65 milhões de anos atrás entre algum dos grupos de hoje em dia, dos grupos de animais. Porque hoje eu vou falar de uma das espécies de aves mais comparadas com os dinossauros. Mas antes eu conto com o seu like e compartilhamento porque isso me ajuda muito. É essencial para o meu trabalho. Então agora me acompanhe. Uma espécie que parece ter saído de um portal entre a atualidade e a pré-história é o Bailaniceps rex, mais notoriamente conhecida como pássaro bico de tamanco. É popularmente descrita pela sociedade científica como um descendente direto dos dinossauros. Uma das teorias que os levam a crer nisso é que, após o mundialmente famoso fenômeno cataclísmico que marcou o fim do período Cretáceo e deu origem a um mundo novo, os primeiros predadores dominantes de ecossistemas continentais foram espécies de aves terrestres com propriedades fisiológicas programadas para caçar e matar. Isso até a chegada dos grandes felinos. Assim, é afirmado que, na história, houve uma época em que as aves foram a espécie dominante de grandes territórios do mundo. Estritamente, o potencial físico e instinto predatório dessas aves pré-históricas são proporcionais às de algumas espécies modernas. Focando agora no assunto principal, o bico de tamanco é uma ave de grande porte não migratória representante da família Balaenicipitidae. Endêmica de regiões pantanosas da área central do continente africano, mas principalmente na Uganda e no sul do Sudão. Apesar de sua aparência minaz, essa é considerada uma espécie dócil, porém potencialmente perigosa. Sua fisiologia assume alguns traços físicos compartilhados por garças, cegonhas e possui recursos alimentares similares aos dos pelicanos, já que ambos fazem parte da mesma ordem, Pelicaniformes. No entanto, a ave cabeça de martelo é considerada seu parente geneticamente mais próximo. A descrição física do bico de tamanco é nitidamente inconfundível. O macho adulto cresce até cerca de 1,20 m de altura. Sua envergadura mede entre 2,30 m e 2,60 m de comprimento e pesa até 5 kg. O único dimorfismo sexual é que as fêmeas crescem até 20 centímetros menos que os machos. A plumagem do corpo é predominantemente cinza azulado com uma tonalidade esverdeada nas costas, e as laterais de cada pena são estreitamente cinza claro, e com uma mínima concentração de penas longas na parte posterior da cabeça. Suas pernas são longas e finas como as de uma cegonha e mantém seu corpo equilibrado em uma posição quase vertical. A função desses membros terrestres é permitir movimentos ágeis baseados no comprimento e finidade. Assim, a ave é capaz de se movimentar com rapidez. Essa característica o torna parte da ordem Pernautas, que apresenta uma variedade de aves com pernas finas alongadas desprovidas de penas. Um outro exemplo desse grupo de aves é o flamingo. Como todas as aves, o bico de tamanco não possui glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela produção do suor do corpo. Então, ele utiliza um diferente recurso de refrescamento, chamado pelas duas denominações, tremulação e vibração gular, que consiste em estimular os músculos jugulares para permitir a liberação do calor corporal.
A outra técnica de refrescamento pode parecer um tanto estranha, porém prática. Para isso, o bico de tamanco defeca sua urina em suas próprias pernas para causar um efeito de resfriamento. A característica mais intimidante de seu corpo é a própria origem de seu nome. Um bico em formato de tamanco, alongado, espaçoso e robusto, perfeitamente projetado para criar uma força esmagadora que rasga a carne das presas. Sua presa principal são os peixes. No entanto, alimenta-se inclusive de outros animais que vivem próximos da água, como anfíbios, bebês crocodilos, cobras aquáticas, mamíferos pequenos e até aves aquáticas como, por exemplo, o pato. Esse bico, além de ser uma ferramenta predatória, também é utilizado para repelir ameaças, pois movimentos com as mandíbulas superiores e inferiores emitem um som de colisões sequenciais que notoriamente lembra o barulho de uma metralhadora. Observe. Mas para as fêmeas, esse som com o bico é sensual, pois é através dessa habilidade que as parceiras são conquistadas na época de acasalamento. Apesar de ser uma ave sedentária, procura se manter em um habitat com a melhor concentração de alimento. O bico de tamanco apresenta comportamento antissocial por preferir viver sem incômodos. Por essa razão, costumam viver isolados um do outro, com exceção durante a época de reprodução, que ocorre entre setembro e dezembro. O casal constrói um ninho acima de alguma plataforma natural, utilizando plantas gramíneas com no total 3 metros de largura. A fêmea põe no máximo 3 ovos. Na maioria dos casos, apenas um dos filhotes sobrevive e em raras ocasiões 2 conseguem. Os filhotes aprendem a voar no fim do período seco e chegam à maturidade reprodutiva entre os 3 e 4 anos de idade, e sua expectativa de vida é de até 5 décadas. Atualmente, essa espécie se encontra ameaçada de extinção. Estima-se que existem cerca de 5.000 desses representantes vivos no mundo. A sua distribuição diminui por razões não muito associadas à caça ilegal, mas principalmente pela contaminação e destruição de seu habitat. No Sudão, é realizada uma busca por petróleo que gera poluição nas águas do ecossistema onde o bico de tamanco vive. A poluição da água também ocorre na Uganda. Essa é causada por produtos químicos fabricados para a criação de agricultura, que às vezes escorrem acidentalmente ou são jogados no Lago Vitória. Essa contaminação química também prejudica a espécie. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Esse foi o último da nossa trilogia sobre as aves. A próxima será sobre primatas, cuja enquete para decidir a sequência eu já postei lá na comunidade. Então corra para lá e adicione o seu voto antes que chegue a uma decisão. E lembre-se, vote no conteúdo do seu interesse, não na opção que está vencendo, tá bom? Se você gostou do conteúdo do canal e gostaria de seguir as próximas postagens, é só você se inscrever e ativar a notificação, que é clicando no sininho ao lado do botãozinho vermelho que você tem que apertar. E por favor, compartilhe o conteúdo do canal com seus amigos, principalmente naqueles que têm interesse nesses conteúdos de história e ciência. Retorne lá na página inicial, assista aos outros vídeos e compartilhe-os, por favor. É muito importante. E se você tem alguma dica, um assunto que você goste e adoraria assisti-lo em um dos meus vídeos, é só você deixar em seu comentário que eu breve vou atendê-la, pois isso vai ser um prazer. Então, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, então, fique na paz.